Fala, gente, tudo bem? Rodrigo aqui e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas revisões. Hoje a gente vai falar de tecido epitelial glandular. A última aula que eu gravei foi de tecido epitelial, tipo falando de classificações, outras coisas. E hoje a gente vai falar de tecido epitelial glandular. Aquele foi de revestimento e agora glandular. Então, bora começar. E sem muita enrolação, vamos começar falando de classificações glandulares. Primeiramente, a gente vai começar falando de uma classificação que é mais clássica. Então, diz respeito ao modo de sinalização das células dessas glândulas, né? E no final a gente vai voltar. A gente vai começar com um tipo de classificação, que é a sinalização. E no meio dessa classificação, a gente vai entrar em várias outras classificações. E lá no final, a gente retoma a classificação de sinalização. Vocês vão entender na hora que eu chegar lá no final. Mas vamos começar falando o que é uma glândula endócrina. Uma glândula endócrina é aquela que libera os produtos das vesículas na corrente sanguínea. A origem dela é uma proliferação localizada de células epiteliais, como todas as glândulas, que vão invadir o conjuntivo e elas perdem esse contato com o meio externo, porque elas não precisam, se elas vão liberar o produto na corrente sanguínea. Elas não têm ducto e elas lançam a secreção em vasos sanguíneos que passam pelo conjuntivo, que está ali sustentando essas células epiteliais glandulares, ou essas glândulas no caso. Aí, ó, vocês vão ver que a gente vai entrar agora em outro tipo de classificação, que é quanto ao número de células, mas isso tudo dentro da classificação de sinalização da glândula endócrina. A glândula endócrina unicelular, a gente tem como exemplo as células Apod. Aí tem esse nomezinho em inglês aí, porque são células que conseguem captar precursores de aminos que vão ser transformados em polipeptídeos ou peptídeos de baixa massa molecular que vão servir de sinalização, hormônios. Então, elas conseguem captar esses precursores de amino, que elas vão transformar esses precursores em hormônios. Elas fazem parte de um sistema endócrino que é denominado sistema endócrino difuso. Por quê? Porque essas células secretoras desses hormônios, elas não formam um órgão verdadeiro. Elas estão difusas em órgãos do sistema digestório, do sistema respiratório. Então, são glândulas unicelulares que estão ao longo de todo o corpo nosso. E elas ficam secretando, tipo, difusamente. Falando ainda do número de células, a gente vai ter a glândula endócrina multicelular. E quando a gente tiver uma glândula endócrina multicelular, ela pode ser dividida em cordonal. Por quê? Porque esse tipo de glândula endócrina vai formar cordões, que vão ser revestidos por conjuntivo. Exemplo, a gente tem a glândula paratireoide, a gente vai ver a fotinha já. E se a glândula endócrina for multicelular, ela ainda pode ser folicular. Por exemplo, vai formar folículos preenchidos por uma secreção de pré-hormônio. Não é o hormônio propriamente dito, mas vai ser transformado no hormônio. E somente a tireoide forma esses folículos. Essa glândula endócrina multicelular folicular é somente a tireoide. Então aqui a gente tem a paratireoide para caracterizar a glândula endócrina multicelular cordonal. Aqui eu tentei circular, que daria para ver de um cordão, mas dá para ver aí mais ou menos nessa coloração, não está muito nítido, que são vários cordões e essa parte mais rosa aqui é tecido conjuntivo, tá protegendo, entre aspas, está sustentando esses cordões de células glandulares endócrinas. Aqui a gente tem uma foto da tireoide, que a gente consegue ver um folículo tireoidiano. Aqui a gente consegue ver essas células epiteliais tireoidianas, glandulares, que vão formar esse folículo. E aqui na tireoide, ó, a gente vê as células epiteliares glandulares. Aqui no meio, e se fosse maior aumento, a gente ia conseguir ver o tecido conjuntivo correndo aqui, ó. Eles passam bem aqui no meio desses folículos para sustentar. E tem um grupo de células que é diferente dessas células epiteliais, ó, percebe como ela é mais lúcida, ela é mais clara. É diferente das células epiteliais, é diferente dos fibroblastos que estão aqui no meio. Essas são as células Apod da tireoide, então são glândulas unicelulares. Agora vamos falar o que é uma glândula exócrina. Voltamos. A gente não está falando mais de número de células como classificação, agora a gente está falando de sinalização de novo. A glândula exócrina é aquela que vai liberar os produtos das suas vesículas em uma superfície livre. Ela não libera no sangue, ela libera em algum local aberto. Por exemplo, o tubo digestório, a pele, algum lugar que esteja em contato com o meio aberto. A origem dessa glândula é a mesma origem da glândula endócrina. Você tem uma proliferação localizada de células epiteliais, de revestimento no caso, só que diferente da glândula endócrina, essa daqui não perde o contato, ela tem um contato contínuo com a superfície da qual ela foi gerada. E isso permite que ela jogue o produto para fora e não precise cair na corrente sanguínea. Então, as glândulas exócrinas, elas podem ter, não vai ter, podem ter, presta atenção, adenômero, que é o local onde está ocorrendo a síntese ali realmente do produto da glândula, e o ducto, que é por onde essa secreção
do adenômero vai ter que passar para chegar no meio externo. Ainda falando de glândula exócrina quanto à sinalização, a gente vai falar agora da glândula exócrina unicelular. Aqui a classificação já é quanto ao número de células. Toda glândula exócrina unicelular é intraepitelial. Por quê? Porque se ela não fosse intraepitelial, não ia ter como ela secretar o produto para fora de algum local. Então, se ela tivesse, por exemplo, um tecido conjuntivo, ela não ia poder ser exócrina, não ia ter como ela liberar o produto em um local aberto, uma superfície aberta. Por exemplo, a gente tem aqui a célula caliciforme. A célula caliciforme é uma célula que está muito presente no nosso tubo digestório, nas mucosas, nas membranas mucosas, vamos falar assim, em geral. É uma célula que secreta muco, e esse muco são glicoproteínas com bastante água no meio. Essa célula caliciforme, ela não fica corada em HE. Por quê? Porque o muco que está ali, a secreção que está ali, ela não se cora. Então a gente vai ver que em HE ela fica muito pálida. E ao contrário, ela é corada com PAS ou azul de Alcion. Então aqui a gente tem uma foto de células caliciformes em vilosidades do intestino. Aqui é tecido conjuntivo. Aqui não dá para ver, mas teria a membrana basal. Aqui o tecido epitelial de revestimento das vilosidades do intestino. E esses pontos rosas aqui mais fortes são células caliciforme, na qual o muco foi corado por PAS. Então aqui a gente consegue ver elas bem marcadas. Aqui nesse caso, também em vilosidades do intestino, elas estão coradas por azul de Alcion. Percebe que a borda estriada aqui, as microvilosidades também ficam coradas. E aqui também, ó, essa faixa rosa bem forte aqui. Mas como seria a célula caliciforme em HE? Aqui são as criptas intestinais, a gente vai ver, do intestino grosso. É um tipo de glândula. Não é vilosidade igual aqui. Percebe que tem muito mais célula caliciforme. É muito mais especializado para secretar muco. Isso é uma glândula. Aqui é uma glândula unicelular, que é a célula caliciforme. E várias delas formam essa glândula grandona aqui, que é a cripta intestinal, a gente vai ver. Que é especializada em secretar muco. Então ela não fica corada em HE. Ela fica pálida, ela fica branca. Ainda falando de glândula exócrina, a gente tem agora a glândula exócrina multicelular. Classificação quanto ao número de células nesse caso. Sinalização, número de células. A classificação das glândulas exócrinas multicelulares ocorre sempre no seguinte sentido. Glândula exócrina multicelular. Aí a gente vai classificar o tipo de ducto, que é o que vai conduzir a secreção, o tipo de adenômero, que produz a secreção, e, se necessário, a natureza da secreção ou o mecanismo de liberação. Primeiro exemplo, a glândula exócrina, sinalização por meio externo, por uma cavidade aberta ou por um meio que está fazendo contato com o meio externo. Multicelular, classificação quanto ao número de células. Simples, aqui está amarelinho, perceba, ó. Simples, então tem a ver com um ducto. Um ducto simples é um ducto que tem uma só passagem, ele não é ramificado. Só que a gente não vai usar ramificado, a gente usa composto pro ducto. Vamos ver aqui. Glândulas com ducto simples estão inseridas em órgãos. Glândulas com ducto simples, elas estão inseridas em órgãos. A gente vai ver que glândulas com ducto composto, elas são o próprio órgão. Então, enquanto essa daqui que tem o ducto simples está lá inserida, fazendo o papel dela, a que tem o ducto composto, ela vai formar o próprio órgão. E se o órgão na qual a glândula com ducto simples estiver inserida for oco, por exemplo, o intestino, ela pode ser denominada intramural. Intramural quer dizer que ela está na parede do órgão, ela está inserida na parede do órgão. Então, se a glândula tiver ducto simples e for uma glândula que está inserida na parede de um órgão oco, a gente pode denominar ela como intramural. Aqui a gente tem o que seria um ducto, essa parte amarela, e aqui a gente tem o que seria um adenômero. Essas células que vão estar aqui formando o adenômero, elas vão produzir a secreção. Elas vão estar produzindo, só que essa secreção, para ela sair para o meio externo, exócrino, ela vai ter que passar por um ducto que não produz a secreção, mas que conduz ela até o meio externo. Isso daqui seria um ducto simples, porque é só um ducto, é só uma passagem. E aqui a gente teria outro tipo de glândulas, só para mostrar o que seria um ducto composto. Tá vendo? Aqui você tem um ducto, só que ele se abre em 3. Ó. Então isso daqui é um ducto composto. Lembrando, classificação, glândula exócrina multicelular. O tipo de ducto, depois o tipo de adenômero e, se necessário, essas duas outras. Primeiro caso que a gente vai falar são as glândulas exócrinas multicelulares simples tubular. Tubular por quê? Porque, ó, verde, ó, tem a ver com o adenômero. O adenômero, que é a parte que vai produzir a secreção de fato, ele é tubular. Quando a gente tiver essa glândula exócrina multicelular simples, porque só tem um ducto, tubular, porque o adenômero é tubular, a gente vai ter vários tipos
dessa tubular? Primeiro a gente tem a glândula multicelular simples tubular, normal, ou reta, a gente pode usar aqui, que são as criptas intestinais, por exemplo. A gente vai mostrar cada uma delas. A gente tem a glândula exócrina multicelular simples tubular, adenômero tubular enovelada. Esse adenômero vai enrolar, que são, por exemplo, as glândulas sudoríparas da pele. A gente vai ver tudo foto disso, calma. A glândula exócrina multicelular simples tubular ramificada. Tem um ducto e o adenômero é tubular e é ramificado. Por exemplo, glândulas uterinas, pilóricas e duodenais de Briner. Glândula exócrina multicelular simples, um ducto túbulo acinar. Por exemplo, glândulas esofágicas. Por que túbulo acinar? Porque a gente vai ver que esse tipo de glândula, ela tem um ducto, sim, mas o adenômero dela tem forma variada, que varia entre túbulo e entre ácino. Então, pode ser um ácino, a parte que secreta pode ser um túbulo, pode ser um ácino, pode ser uma mistura entre os dois, a gente vai ver foto. O primeiro caso, que seria a simples, tubular, entre aspas, reta, as criptas intestinais do intestino grosso, lá na parte do cólon. A gente tem aqui um esqueminha de como seria isso. É o ducto e aqui a parte que realmente secreta. Só que a gente vê que o que secreta aqui são células caliciformes. Olha o tanto de célula caliciforme. Então ela não tem um ducto verdadeiro, porque essa parte inteira aqui secreta. Então eu coloquei esse ducto aqui muito pequenininho, só pra gente ter uma ideia de como seria esse esqueminha. Tudo isso secretando e aqui em cima o ducto. Então, adenômero em verde e o ducto em amarelo. Outro caso seria a exócrina simples, um ducto tubular, o adenômero é tubular, enovelado. O adenômero enrola, é enrolado, é tubular, mas é enrolado. Por exemplo, as glândulas sudoríparas da pele. Aqui a gente tem o esquema, o ducto, o adenômero tubular, porém enovelado. E aqui a gente teria uma foto de como seria isso na microscopia de luz. E o que aconteceria se eu cortasse? Aqui conseguiu pegar bem o adenômero e o ducto. Só que como seria se eu cortasse bem no meio ali, tá tudo enrolado, se eu corto bem no meio. Imagina uma mangueira de jardim toda enrolada e você passa uma faca no meio. Vai ter várias aberturas e é isso que a gente veria mais ou menos. Então essas partes menos coradas são adenômeros e essa parte aqui do ducto, ela é bem corada, ela é bem forte, é o ducto, é um meio de diferenciar. Em outro caso a gente teria a glândula exócrina simples, tubular, o adenômero é tubular, ramificado. Simples, um ducto, adenômero tubular, porém ramificado. Onde que a gente vai ver esse tipo de glândula? No estômago, nas glândulas da região pilórica, as glândulas pilóricas. Aqui teria um corte, não dá pra ver muito claro, mas é só pra gente ter uma ideia de como ficaria isso na microscopia de luz, em HI. A gente tem ainda um tipo de glândula, que é a glândula exócrina multicelular simples, túbulo acinar. Aqui a gente vê uma região de túbulo, poderia até mesmo ser um ducto aqui, que não pegou o corte dele inteiro, chegando até aqui, por exemplo, na superfície. Pegou só um pedaço. Aqui a gente teria os ácinos, a parte mais acinar, mais arredondada. Aqui a gente teria uma parte mais tubular. Porém, como faz referência ao adenômero que a gente está vendo aqui, todas essas partes secretam. Todas essas partes produzem secreção. Então aqui é um corte de esôfago. A porção secretora pode ser acinosa, pode ser tubular. Tudo que não for acinoso é tubular. E pode ser a combinação das duas. E aqui a gente tem, em maior aumento, um corte de um ácino, também no esôfago. A gente ainda tem outros dois tipos de glândula exócrina multicelular simples. A glândula exócrina multicelular simples, um ducto acinar, não é túbulo acinar, é acinar. A gente pega de exemplo a pálpebra, tem uma glândula chamada glândula tarsal, que é esse esqueminha aqui da glândula. Tudo isso que está mais claro é ducto, é que vai conduzir a secreção. Porém, não é acinar ramificada, porque cada parte é um ácino, então ela é simplesmente acinar. Aqui seria um corte dela em HE para ter uma ideia de como ela apareceria. E a gente teria ainda a glândula exócrina multicelular simples, um ducto, acinar, ramificada. O adenômero é acinar, porém não é um ácino separado de outro ácino, é um ácino ramificado, como se fosse um cachinho de uva, ó, tudo junto. Aqui um esquema. Aqui seria um folículo piloso e aqui uma glândula sebácea, que tá junto aí com o folículo piloso. Ó, parece uma, sei lá, parece uma couve-flor. Tudo juntinho aqui os ácinos, a parte secretora com um ducto simples. Aqui seria o folículo piloso, um esqueminha. Aqui a parte basal do tecido epitelial de revestimento da pele. E essa camada germinativa basal, ela invagina aqui, ó, e forma essa glândula sebácea junto com o folículo. Agora falando de glândula exócrina, multicelular ainda, porém composta. O ducto não é mais simples, ele agora é composto. Ele tem mais de uma entrada, ele tem mais de uma condução, ele tem mais de uma
parte, ele é, entre aspas, ramificado, só que a gente não usa ramificado para ele, a gente usa composto. Ducto composto, glândulas com ducto composto são o próprio órgão. Lembra que eu falei antes, lá no começo, que a glândula com ducto simples, ela está inserida no órgão. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui a sebácea, ela está inserida na pele, e a pele é um órgão. A glândula com ducto composto, ela forma o próprio órgão. Ela não está inserida no órgão, ela é o próprio órgão. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é a glândula exócrina multicelular composta. Tem a ver com o ducto ramificado, só que a gente não usa ramificado, é composto. Túbulo alveolar, porque o adenômero é túbulo alveolar. Ele vai desde regiões tubulares até regiões alveolares. E a diferença entre um alvéolo e um ácino é que o alvéolo tem uma luz muito grande e o ácino ele é bem enxuto, a luz dele é bem pequena, onde a secreção é liberada. E o exemplo que a gente tem disso é a glândula mamária. A gente tem a glândula mamária em dois estados. A glândula mamária inativa, e aí a gente vê que parece que se aproxima mais de ácino, essa classificação. As luzes dessas estruturas são bem pequenas. Porém, a glândula mamária ativa, olha como a luz já fica bem maior. Por isso que a gente chama de túbulo alveolar. Essas regiões que não são alvéolos, a gente chama de túbulo. Então aqui seria um alvéolo. Esse aqui poderia ser um alvéolo também. É uma luz bem grande. E essas regiões aqui que não são muito bem definidas, a gente usa túbulo. Por isso túbulo alveolar. Aqui um esqueminha de como seria ela. Composta, porque o ducto tem várias partes. O ducto é composto. E túbulo alveolar, porque vai desde túbulo até alvéolo, ou a mistura entre os dois. Outro exemplo que a gente tem é a glândula exócrina multicelular composta, o ducto é composto. Acinar, o adenômero é acinar, e a gente tem lá na parte exócrina do pâncreas isso daqui, que produz as enzimas digestivas, por exemplo. Aqui um esqueminha de como seria. Percebe que o ducto é, entre aspas, ramificado, só que a gente fala composto, porque ramificado a gente fala pro adenômero. Então o ducto é composto, o adenômero é acinar. Parte exócrina do pâncreas. Esse esqueminha aqui, o adenômero é acinar ramificado. É diferente do que a gente tem no pâncreas. Aqui é um esquema só pra gente entender o ducto, como seria. Então a gente tem aqui vários ácinos. Um ácino, outro ácino. Outra glândula ainda que a gente tem é a glândula exócrina multicelular composta, ducto composto. Túbulo acinar, não é túbulo alveolar, é túbulo acinar. E um exemplo disso é a glândula salivar submandibular. Então percebe aqui, ó, túbulo, que a gente tem um corte de um túbulo. Aqui parece ser um ácino, aqui outro ácino. E aqui um esqueminha de como seria essa glândula. A classificação agora vai quanto à localização da glândula. As glândulas podem estar localizadas no tecido epitelial de revestimento, e aí a gente chama ela de intraepitelial. A gente vai usar esse termo intraepitelial se ela estiver inserida em um epitélio de revestimento. Por exemplo, as glândulas unicelulares exócrinas, que são as células caliciformes. A gente pode ter ainda as glândulas intramurais, se essa glândula estiver inserida na parede de um órgão oco, como eu disse lá no começo. Por exemplo, as criptas intestinais. Então aqui a gente tem uma cripta intestinal. Isso tudo é uma glândula. E somente uma célula caliciforme é uma glândula. Então é tipo uma glândula formada por várias outras glândulas pequenininhas. Então essa glândula grandona, que é a cripta intestinal, ela é intramural, porque ela está na parede do intestino, que é um órgão oco. Ainda quanto à localização, a glândula pode ser o próprio órgão. E quando que isso vai acontecer? A glândula vai ser o próprio órgão quando o ducto dela for composto. Glândulas que são o próprio órgão apresentam duas regiões distintas, que a gente chama de parênquima, é a parte funcional do epitélio glandular, o adenômero, mais o ducto, ou seja, a parte glandular em si, a gente chama de parênquima. E a gente chama de estroma, o tecido conjuntivo no qual esse parênquima vai estar inserido, que vai sustentar esse parênquima. Então, o tecido conjuntivo que sustenta o epitélio glandular do parênquima, a gente chama de estroma. Ele divide a glândula em lobos e lóbulos. Aqui a gente tem um esquema de paratireoide. Isso tudo aqui, mais claro, é tecido conjuntivo. Aqui a gente tem, tá vendo aqui, ó, um lobo. Ele é bem grande, visível macroscopicamente. E os lóbulos, que seriam essas partes menorzinhas, elas não são visíveis macroscopicamente. Então esse tecido conjuntivo que está aqui, que é o estroma, ele se expande para dentro do parênquima para sustentar essas células epiteliais e os ductos que estão aqui. A parte adenômero e a parte dos ductos. Ainda a gente pode classificar a glândula quanto à natureza da secreção, ou a natureza do adenômero, ou a natureza do parênquima. Percebe que a natureza da secreção está diretamente ligada ao adenômero, porque é ele quem secreta. E está diretamente ligado ao parênquima, porque o parênquima é a parte funcional da glândula. Primeiro caso, a gente tem os elementos mucosos. As estruturas mucosas
aqui a gente tem um ácido mucoso. Elas têm núcleos achatados, pavimentosos, vão liberar glicoproteínas, que é o muco, por isso mucoso. As células são pálidas em HE, como eu disse lá no começo, porque o muco não fica corado muito pouco, na verdade. E os grânulos em microscopia eletrônica de transmissão, eles são bem clarinhos, são elétron lúcidos. Aqui a gente tem um ácido em HE, o núcleo fica na região basal, não coloquei aqui, mas ele fica na região basal, ele é achatado, as células são claras, são pálidas, e aqui teria um esquema de como se organizam essas células. Aqui seria a luz, onde o produto é secretado, e aqui seria uma célula em microscopia eletrônica de transmissão. O núcleo na parte basal, os grânulos elétron lúcidos e liberando aqui na luz. Aqui é um exemplo de ácido ou túbulos mucosos da parótida. A gente ainda tem os elementos serosos. Diferente do elemento mucoso, eles vão ter núcleos arredondados. A célula vai ter um formato piramidal, eles vão liberar proteínas, aqui são glicoproteínas, aqui são proteínas que são glicosiladas, mas não tanto igual essas daqui. As células são coradas em HE, elas ficam coradas, olha a diferença da cor. E os grânulos na microscopia eletrônica de transmissão são elétron densos. Olha a diferença, o núcleo é arredondado, ela tem um formato piramidal. Esse daqui não é tão claro, esse formato. O núcleo é arredondado. Os grânulos são elétron densos. Olha aqui como eles são bem mais claros do ácido mucoso. E aqui a gente teria o exemplo do ácido seroso do pâncreas, que vai produzir as enzimas digestivas. Aqui o núcleo é arredondado, bem mais corado do que esse daqui, né? E a gente ainda teria o elemento misto, um ácido misto, que seria a união de células mucosas, que são essas células aqui, com células serosas, que vão formar uma meia-lua, ó. Tá? Aqui a gente tem o ácido mucoso e aqui a gente tem a meia-lua serosa. Só que estudos recentes mostram que o congelamento rápido dessa estrutura e a coloração com tetróxido de ósmio mostra que a estrutura é assim. A gente tem células mucosas e células serosas intercaladas entre si e não a célula serosa lá para trás formando a meia-lua. Isso daqui acontece quando a gente cora com HE. Na preparação do corte histológico ali, isso daqui ocorre. Então é um artefato de técnica. Porque eles acreditam que quando na preparação tem que passar lá por xilol e aquele monte de coiseira lá da preparação da lâmina histológica, esse muco da célula mucosa se expande. E quando ele se expande, ele empurra a célula serosa para trás para formar a meia-lua. Então essa meia-lua serosa aqui seria um artefato de técnica e essa seria a organização em vivo. Ainda falando da natureza da secreção, a gente vai ter o ácido, os elementos seromucosos, no qual as células não são células intercaladas igual a gente acabou de ver, mas cada célula tem os elementos tanto de uma célula mucosa, tanto de uma célula serosa ao mesmo tempo. É uma célula ambivalente, vamos falar assim. As células de uma estrutura seromucosa apresentam simultaneamente características de célula mucosa e célula serosa. Portanto, é diferente das células do ácido misto. Então, um ácido seromucoso é diferente de um ácido misto. Falando rapidinho aqui, a gente teria a estrutura de liberação lipídica, que vai secretar produtos lipídicos, por exemplo, as glândulas mamárias ou as glândulas sebáceas. E a gente ainda tem um tipo de célula especial, que seria a célula mioepitelial. Essa célula mioepitelial, mio, tem a ver com músculo. Epitelial tem a ver com um tipo de célula muscular associada a um epitélio, no caso glandular. Elas vão circundar os adenômeros e os ductos das glândulas. Por quê? Porque elas vão ajudar no esmagamento da glândula e na expulsão da secreção. Então, essa célula mioepitelial, ela circunda o adenômero e o ducto e ela contrai para expulsar essa secreção para o meio exócrino, por exemplo. Elas estão inseridas entre a camada basal das células epiteliais e a membrana basal. Aqui a gente tem um esqueminha de como seria isso, ó. Aqui a gente tem o lúmen, aqui a gente tem o epitélio glandular e aqui a gente tem a matriz extracelular, no caso a membrana basal ou a lâmina basal. E a célula mioepitelial, ela tá antes aqui, ó, ela tá entre. Então, vamos falar agora de classificação glandular quanto ao mecanismo de liberação. A glândula pode ser écrina ou merócrina. Ela vai liberar a secreção sem perder citoplasma e ela vai liberar a secreção sem mudar a forma da célula. Por exemplo, células sudoríparas écrinas e os ácidos pancreáticos. A gente tem ainda a secreção apócrina, que essas células vão liberar a secreção perdendo um pouco do citoplasma. Por exemplo, as glândulas sudoríparas apócrinas. E a gente tem o tipo de secreção holócrina, no qual vai ocorrer a desintegração da célula para a liberação da secreção. Por exemplo, glândulas sebáceas. Aqui um esqueminha de como seria a merócrina. Percebe que só a secreção sai. Na apócrina sai
a secreção, mas sai um pouco de citoplasma junto. E na holócrina, a célula meio que rompe para liberar esse conteúdo que está aqui nos grânulos. E voltando a falar de mecanismos de sinalização, lembra que a gente falou de exócrina, endócrina? Existem ainda mecanismos de sinalização parácrina, no qual os produtos de secreção vão atuar em células vizinhas. E para isso, esse produto é jogado para o sangue. Aqui se assemelha muito a uma glândula endócrina. Só que esse produto é secretado no sangue e ele chega muito rápido ali nas células vizinhas. Então a gente classifica como parácrina. A secreção autócrina, os produtos de secreção atuam na própria célula. E a secreção anfícrina libera produtos exócrinos e endócrinos. Por exemplo, o fígado vai fazer isso e o pâncreas. Vão liberar tanto produtos endócrinos quanto produtos exócrinos. Aqui a gente teria um esquema da sinalização parácrina. Ó, cai no sangue e chega aos receptores das células que estão ali mesmo pertinho. E a sinalização autócrina, ela libera para o próprio receptor dela, a célula. E agora falando de classificação quanto à origem das glândulas. Glândulas que vêm do ectoderma, folheto mais externo lá da embriologia. Sebácea, sudorípara, mamária, lacrimais, tarsal. Glândulas que vêm do mesoderma, o córtex da suprarrenal, as gônadas, os rins, o baço. E glândulas que vêm do endoderma, tireoide, paratireoide, fígado, pâncreas. Então essas glândulas ainda podem ser classificadas quanto à origem embrionária delas. E aí, gente, o que vocês acharam? Foi uma retomada rápida. Se vocês forem ler diferentes livros sobre o mesmo assunto, que seria o epitélio glandular, vocês vão ver que tem muita diferença de um livro para o outro, quanto à classificação, quanto ao modo de avaliar, como classificar a glândula. E esse tipo de classificação que eu mostrei aqui para vocês foi o que eu consegui chegar mais perto de abranger o que todos os livros que eu li, no caso, falam, as aulas que eu vi e etc. Então, espero que tenha ajudado. Se ajudou, se inscreve aí no canal, deixa o like e assista as próximas aulas. Tamo junto. Falou!